Tá gravando já. Mas se quiser gravar também pode ficar à vontade, viu, Ana? Não tem problema não. Então, a pessoa, essa situação aqui, ó, de uma pessoa que tem uma urgência, está desesperada, e ajuiza uma ação contra o plano de saúde, se ela for esperar o deslinde normal da situação, o trâmite do processo, né? Petição inicial, igual eu falei para vocês, audiência, resposta, fase saneadora, fase instrutória, até a sentença, isso gera muito tempo. Então, o Código de Processo Civil trouxe instrumentos processuais para você redistribuir esse ônus do tempo. Essa situação deve ser abarcada pelo processo, porque a finalidade do processo é dar ao jurisdicionado, igual eu falei para vocês, a finalidade do processo é proteger as pessoas, é dar uma tutela jurisdicional o mais rápido possível. Então, o Código de Processo Civil traz esses instrumentos. E o Código de Processo trabalha esse fenômeno com dois focos diferentes. Então, nós temos dois focos, principalmente no que diz respeito às tutelas de urgência. Nós temos, igual eu coloquei no quadro para vocês, nós temos a tutela de urgência, ela é dividida em duas tutelas. Na tutela de antecipada e a tutela cautelar. Qual que é a finalidade aqui? Ó? Vou até colocar de novo na lousa para vocês. Qual que é a diferença, a principal diferença entre a tutela antecipada e a tutela cautelar? A principal característica dela está aqui, ó. A tutela antecipada, ela é satisfativa. Aqui, ó. Tutela antecipada é uma tutela provisória que tem natureza satisfativa. A finalidade dela é antecipar. Isso aqui é só para vocês entenderem, ó. Antecipada, satisfativa. A tutela cautelar, ela é protetiva, ela protege. Ela é acautelatória, como o próprio nome diz. Então, ela é protetiva. Ela protege o processo. Protege o processo aqui. Ó. Ela assegura proteção. Assegura proteção. Vamos voltar aqui, ó. Coloquei até no quadro aqui para vocês, no material, eu criei um quadro. Ó. Tutela antecipada. Satisfaz o direito. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Observação 1. Evita o perecimento do direito. A tutela antecipada ela é satisfativa. Ela recai sobre o direito. Já a tutela cautelar, ela não tem finalidade satisfativa. O que ela faz? Ela protege o direito. Evita a inutilidade do direito. Não é satisfativa, é protetiva. Recai sobre o processo. Então vamos lá, ó. Vamos trabalhar esses conceitos para vocês aqui, ó. Eu falei para vocês no início da aula, vou até abrir aqui, ó. Eu falei para vocês no início da aula que a finalidade principal dessas duas tutelas provisórias é o quê? Redistribuição do ônus do tempo do processo. Redistribuição do ônus do tempo do processo. Essa é a finalidade, segundo o Luiz Guilherme Marinoni, a finalidade principal. Por quê? Porque o fator tempo principal das tutelas provisórias. Por quê, galera? Porque aqui, ó, o fator tempo, vez que o fator tempo
poderá gerar a injustiça, e B, perecimento do direito. Aí aqui, ó, para proteção contra a injustiça, nós temos aqui a tutela de evidência. Vou explicar isso aqui para vocês. Estou criando só esse material aqui para depois auxiliar vocês na revisão. E a perda do perecimento vai ser protegida através da tutela de urgência. Vou colocar de verde aqui, ó. Ó, o Davi está perguntando aqui. Então, a medida cautelar é uma abreviação da tutela de urgência cautelar? Você vai entender o que é medida cautelar, Davi. Nós vamos explicar aqui. Eu vou criar um mapa mental, você vai entender o que é medida cautelar. Segura aí. Não se preocupa com esses termos agora, não. Vamos por partes aqui, ó. Primeiro ponto, então. Primeiro ponto é vocês entenderem que tem duas espécies de tutelas provisórias. A tutela de evidência e a tutela de urgência. Que a finalidade é evitar a injustiça ou evitar o perecimento do direito. Tutela cautelar. Vamos aqui, ó. Qual que é a finalidade da tutela cautelar? Primeira espécie de tutela de urgência. Vamos para aqui, ó. Vou até abrir aqui para ficar mais fácil. Ó. Tutelas de urgência. Tutelas de urgência. Beleza. Ó, tutela de urgência, igual nós trabalhamos, tem duas espécies. A tutela antecipada Qual que é a finalidade da tutela antecipada? Para que ela serve, galera? Tutela antecipada, a finalidade principal dela, ó, igual eu coloquei para vocês no mapa mental. Ela é, primeiro ponto, é que ela é satisfativa. O que significa que ela seja satisfativa? Porque a finalidade dela é antecipar, ó, a finalidade é antecipar o quê, galera? Antecipar o próprio direito postulado pela parte. Isso, a Glaucia já respondeu. Ó. A finalidade dela é antecipar o direito. Ou seja, naquele pedido de UTI, o juiz só ia conceder definitivamente esse pedido ao final do processo. Mas o que eu pleiteio? Eu pleiteio a antecipação, a satisfação desse direito que eu só ia usufruir lá no final do processo. Por isso que ela é satisfativa. Ela já satisfaz o direito no início do processo. A parte pode usufruir do bem da vida, do direito, já no início do processo, já de forma urgente, já no início. Então, a finalidade dela é antecipar o próprio direito. Ou seja, vou colocar aqui, ó, a parte já usufrui do bem da vida. A parte já pode usufruir do bem da vida. Ou seja, do direito, que ela só ia usufruir no final do processo. E a tutela cautelar? A tutela cautelar, galera, vou colocar aqui, ó, B. Tutela cautelar. Aí, daqui a pouco já vou para o mapa mental para responder a pergunta do Davi. A tutela cautelar, ela é diferente. É uma tutela de urgência.
Tutela cautelar é uma tutela de urgência não satisfativa. Aqui, ó, tutela de urgência, isso aqui é importante, não satisfativa. Qual que é a finalidade dela, pessoal? Se ela não é satisfativa, o que ela faz? Então, vamos colocar aqui, ó. É satisfativa e essa aqui é não satisfativa. Por que ela é não satisfativa? A finalidade dela não é satisfazer nada. A finalidade dela é proteção. Resguarda isso, de resguardar, de proteger. A finalidade é proteger, proteção. A finalidade da tutela cautelar é de ser uma proteção a um outro processo, uma proteção a uma outra medida. Finalidade é proteção. Funciona como se fosse um segurança de outro processo ou de outra medida. Vou colocar aqui para ficar mais claro. Funciona como se fosse um segurança. Vocês vão lembrar sempre do Bolsonaro. O Bolsonaro, quando vai em qualquer dessas passeatas, né, de inaugurar a obra, tem um monte de segurança ao redor dele. É a medida cautelar. A finalidade dela não é garantir nada para o Bolsonaro. A finalidade dela é proteção. Então, funciona como se fosse uma segurança do processo, de outro processo. Funciona como se fosse uma segurança de outro processo ou segurança de uma fase do mesmo processo. Exemplo. Um exemplo aqui, ó. O arresto. Vocês entraram com um processo contra uma pessoa. Ganhou esse processo. Depois você está vendo que aquela pessoa está dilapidando o patrimônio dela para não pagar, para não te pagar o que ela deve. O que você faz? Você entra com uma proteção do seu direito para resguardar a futura execução. Você entra com a medida. Essa medida não vai antecipar nada. Ela não vai te assegurar nada. Ela só vai proteger o processo. Proteger que o processo ele chega ao final de forma íntegra. Então, protege, a finalidade é a proteção, né? O resguardo, igual a Glaucia colocou, de resguardar, de proteger o quê? A finalidade é a proteção da integridade do processo. Não resguarda nada, não satisfaz nada, não entrega nada para a parte, apenas protege o processo. Então, olha aqui, ó, nós já temos uma diferença. É satisfativa porque se voltada ao processo, voltada ao direito. Voltada ao direito da parte. Se volta ao direito, ela segura o direito. Aqui, ó, ela é não satisfativa. Por que ela é não satisfativa, turma? Ela não é voltada ao direito, ela não assegura nada, não satisfaz nada. Ela é voltada ao processo. Voltada ao processo. Tá dando para entender até aqui, galera? Isso. Resguarda o processo, né? Que o processo, por sua vez, protege o direito futuro, mas ela visa proteger a integridade do processo, por consequência, o próprio direito. Mas não antecipa o direito, ela não satisfaz o direito. Então, funciona como se fosse um segurança. Agora, a tutela antecipada, não. O objetivo da tutela antecipada é usufruir de forma imediata o bem da vida.
usufruir de forma imediata o bem da vida. É antecipar o que você só ia ter no final do processo. Tá dando para entender, turma? Até agora? Aí aqui a gente começa a entrar nas conceituações, ó, que é a dúvida do Davi. A gente já entra aqui, ó, nos momentos. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui no material. Eu criei um material para vocês com vários gráficos. Então aqui, ó, momentos de requerimento. Quais são os momentos para você requerer uma tutela provisória? Então aqui, ó, para a gente continuar aqui, ó, vamos trabalhar aqui, ó, tutela de urgência, só para a gente continuar aqui, ó. Depois a gente trabalhar essa questão do momento. Vamos trabalhar a tutela de evidência. Tutela de evidência. Lembrando, turma, que tutela de evidência é o gênero, tutela provisória é o gênero. Então aqui, ó, tutela provisória tutelas provisórias, ó, TP é igual TP, tutela provisória, gênero, tutela provisória gênero, tem duas espécies. Urgência, tutelas de urgência, nós trabalhamos aqui embaixo, e B, tutela de evidência. Tutela da evidência, ou tutela de evidência. O que significa essa tutela de evidência? Tutela de evidência, então nós trabalhamos a tutela de urgência aqui, ó, e agora vamos trabalhar a tutela de evidência. Primeira característica aqui, ó, tutela de evidência é, ó, tá aqui, ó, é a tutela provisória sem urgência. Não tem urgência de nada. Tutela provisória sem urgência. O que significa a existência, essa inovação do Código de Processo Civil em criar uma tutela provisória com aquelas características, ó, tutela provisória. Quais são as características da tutela provisória? Cognição sumária, probabilidade do direito e substitutividade, provisoriedade. 3 características. Se cair na prova, você já tem que ter em mente isso. Então, a tutela provisória, ou seja, superficial, provisória e probabilidade do direito, sem certeza do direito, só que ela é sem urgência. A principal característica dela é essa aqui, ó. Tutela provisória sem urgência, não tem urgência. A principal característica dela é que ela está fundamentada na alta probabilidade do direito. Ó, a Glaucia está perguntando. Pode falar, Glaucia. Ah, beleza. Você tinha levantado a mão.
Não, sem problema. Então, vamos continuar aqui. Ó. Então, a tutela de evidência, por que que ela é evidente? Porque o direito é evidente. Ela parte do pressuposto, galera, que há uma alta probabilidade do direito. O direito é provável. Inclusive, o que a Glaucia colocou, ó. Tutela provisória. Por exemplo, a criança entrou com ação de investigação de paternidade. Ou a criança entrou, o pai registrou a criança. Então, você não pode discutir a paternidade. Você já pode pedir alimentos provisionais, de forma antecipada, já antecipando o direito. O direito é evidente. Você entrou com um processo, você vai entrar com um processo em que já tem o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal e uma súmula vinculante. Você não precisa mais discutir o mérito. A probabilidade de você ter esse direito é grande. Você vai pedir para antecipar os efeitos daquela decisão, do teu direito, satisfazer o teu direito não por conta de urgência. Você vai pedir a antecipação do direito por conta do quê? Da alta probabilidade desse direito. Ela está fundamentada nisso, na alta probabilidade do direito. O direito é evidente, o direito é cristalino. O Código de Processo Civil, ó, recebimento de dívida, arresto, termo de recebimento de dívida, arresto de bens, nós vamos trabalhar isso, é uma medida cautelar, Glaucia. Ela visa proteger a futura execução, futuro cumprimento da sentença, futura execução. Você arresta os bens. Por exemplo, a pessoa está acabando com os bens, está gastando dinheiro da conta, o que o Ministério Público faz? Entra com a medida cautelar, com a tutela cautelar, para bloquear os bens, bloquear a matrícula, bloquear a conta, fazer o arresto dos bens na conta, para assegurar a futura satisfação do direito. Tá? Agora, tutela provisória sem urgência, tutela de evidência, ela está firmada, está fundamentada na alta probabilidade do direito. O que significa isso? Nós temos o artigo, o Código de Processo Civil, ele é bem claro. Vou até abrir aqui para vocês, ó, a gente, vou colocar aqui primeiro, ó, quais são, o que fundamenta, essa alta probabilidade do direito? Ó, abuso do direito de defesa, manifesto propósito protelatório da parte, manifesto propósito protelatório da parte, demandas repetitivas, nós estudamos isso no semestre passado, ó, RESP, recurso especial, recurso extraordinário, repetitivo, IRDR. Se já tem um IRDR e o IRDR julgou favorável àquele direito, você não precisa mais, você pode pedir já uma tutela de evidência. Há uma alta probabilidade, o direito é evidente. O direito já é evidente. Tutela provisória de evidência. Beleza. Aí agora a gente começa a trabalhar justamente a dúvida do... Deixa eu ver quem perguntou aqui, acho que foi o Marcos, né? Davi, desculpa. Dúvida do Davi. Vamos começar a trabalhar aqui, galera, os momentos. Então, vamos voltar aqui, ó. Vou criar um mapa para vocês entenderem essa dinâmica dos momentos aqui, ó. Mapa 3. Beleza, vamos para os momentos aqui. Isso aqui é importante. Já vimos a estrutura topográfica das tutelas, as fundamentações delas.
E agora nós vamos trabalhar, turma, os momentos de concessão. Ambas, elas podem ser concedidas ou no início do processo ou durante o processo. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Ó. Beleza. Então, ambas tutelas, elas podem ser ou antecedente, ambas não, porque aqui, ó, vamos voltar para o nosso quadro aqui, ó. Vamos trabalhar isso aqui, ó. Então, nós estamos trabalhando tutela provisória. Tutela provisória, nós já vimos que é o gênero que tem duas espécies. TP. Vou colocar aqui só o TP mesmo. TP é igual evidência e urgência. Aqui, ó, a tutela de urgência, as tutelas de urgência, tutelas provisórias de urgência, elas podem ser antecedentes ou podem ser incidentais. Ambas de urgência ou seja, antecipada e cautelar, podem ser antecedentes ou incidentais. Já a tutela de evidência, depois eu vou explicar isso aqui para vocês. Esse quadro aqui é importante, ó. Já a tutela de evidência, isso aqui já caiu umas 300 vezes na prova da OAB. A evidência somente será incidental. Vou colocar aqui. Evidência não poderá ser concedida de forma antecedente. Não poderá ser antecedente. Sempre incidental. Isso aqui que é importante, ó. Isso aqui que cai em prova. Sempre será incidental. Sempre será incidental. Primeiro ponto é esse aqui. Desses momentos de concessão. É aqui que mora ó, aquela estabilização da tutela antecipada antecedente, toda essa dinâmica que nós vamos trabalhar aqui hoje em sala. Mas essa primeira dinâmica aqui é muito importante. Ó. A tutela de evidência ela não pode ser antecedente. Vai ser sempre quando? Sempre incidental. Eu vou explicar para vocês o que significa essa diferenciação. Não poderá ser antecedente. Sempre incidental. Beleza, agora vamos explicar o que significa um e outro. Todo o processo, então, incidental. Vamos primeiro aqui, ó, TP incidental. TP incidental. O
Davi entrou com processo, pessoal. O Davi, então, ele entrou com processo. Vou colocar aqui, ó. Davi entrou com processo contra a Oi. Petição inicial. Petição inicial. Aí teve audiência. .334 lá, tal. A Oi contestou. A Oi contestou. Teve a instrução processual, que eu vou colocar aqui para a gente não ficar perdendo muito tempo. Teve a instrução e o juiz sentenciou. Teve a instrução e o juiz sentenciou. A Oi entrou em falência. Antes da Oi entrar em falência, qual o próximo passo aqui, ó? Fase de cumprimento. Né? Nós estudamos isso na aula passada, no semestre passado. Fase de cumprimento de sentença. Agora é dar início à fase de cumprimento. Antes de dar início na fase de cumprimento aqui, ó, o que o Davi faz? O Davi entra com a petição pleiteando a desconsideração da personalidade jurídica. Sobre desconsideração da personalidade jurídica, pedindo a desconsideração da personalidade jurídica e o bloqueio de bens lá da empresa controladora da Oi. Pedido de arresto. Resto das contas. Ó, essa medida cautelar aqui, ó, essa medida cautelar ela foi pleiteada durante o processo. O processo já estava acontecendo. Esse pedido de cautelar, de proteção, ó, o que é a medida cautelar, então? Medida cautelar é um pedido de tutela, um pedido de proteção, um pedido de urgência durante o processo, de forma incidental. O processo estava ocorrendo. Ela não fez parte aqui do pedido dele. Não foi só um processo de forma antecedente. Ou seja, qual que é a consequência disso, galera? A consequência procedimental é que vai seguir o procedimento lá do rito ordinário. Procedimento ordinário. Beleza? Agora vamos para antecedente aqui, ó. Porque tem diferença procedimental. Tutela, então, tutela de urgência incidental, não há procedimento expresso, vai seguir o procedimento comum. Ação de procedimento comum normal. Segue o procedimento, todo aquele procedimento que vocês estudaram, se eu não me engano, com a professora Janaí, no semestre anterior ao nosso, do semestre passado. Segue aquela estrutura. Agora vamos para aqui, ó. Vamos para antecedente. Tutela provisória antecedente aqui, ó. TP antecedente. Tutela provisória antecedente. Vamos lá. Aqui, pessoal, primeira observação. Tanto a antecipada quanto a cautelar, tanto a antecipada quanto a cautelar, elas podem ser concedidas de forma antecedente. Ambas podem ser pleiteadas de forma antecedente. Aí nós vamos colocar aquela observação, ó.
Evidência nunca, sempre será a evidência OBS. Evidência não pode ser antecedente. Então, nunca poderá ser tutela de evidência, tutela provisória sem urgência, evidência, tutela provisória sem urgência, evidência, tutela provisória sem urgência, tutela provisória com urgência, antecipada ou cautelar, urgência, antecipada ou cautelar, tutela provisória de evidência, tutela provisória sem urgência, não há urgência, há o quê? Evidência do direito, probabilidade alta do direito, da existência do direito. Beleza. Então, aqui, ó, por que ela é antecedente? Porque você já vai iniciar o processo, a petição aqui, ó, você vai iniciar um processo já única e exclusivamente buscando a tutela provisória. Inicia um processo, já a petição inicial aqui, ó, desde o início, veicula petição inicial, trabalha exclusivamente petição inicial exclusiva para buscar tutela de urgência. Exclusiva para buscar tutela provisória de urgência. Então, nós vamos buscar. Por que ela é antecedente? Você entra com um processo só para buscar a proteção urgente do Estado. Só para buscar a tutela provisória. Depois, nós vamos ver que você vai poder emendar essa petição inicial para trazer novos argumentos. Então, você entra, naquele exemplo da Gláucia. O Davi está vendo que a Oi está quebrando, está falindo. O que ele faz? Fala, vou me adiantar. Eu vou entrar com um processo aqui cautelar só para fazer o arresto, depois eu entro com o processo principal. Então, ele entra de forma antecedente. É um processo exclusivo, iniciado exclusivamente para buscar a urgência, para buscar a proteção. Entendeu? Desde o início. Aí aqui, ó, galera, aí nós vamos trabalhar o procedimento. Segunda observação aqui, ó. Segunda observação. O procedimento segunda observação é que o procedimento da tutela provisória de urgência aqui é importante, ó. Quando nós vamos para a lei, o procedimento da tutela provisória de urgência antecipada o procedimento da tutela provisória antecipada antecedente é diferente. O que nós vamos chegar? É diferente do
do relacionado, relativo a TP de urgência cautelar. Essa observação é importantíssima, vou explicar para vocês por quê. Ó, turma, ambos podem ser trabalhados, ambas as tutelas provisórias podem ser requeridas de forma antecedente. O que significa isso? Igual eu falei para vocês, uma petição inicial, um processo é iniciado exclusivamente para pleitear a tutela provisória de urgência. Só que as duas podem ser antecedentes, só que o procedimento das duas é diferente. O procedimento das duas são diferentes. Deixa eu ver aqui. Tem um microfone ligado, né? Deixa eu ver quem é. Participantes. É do Rogério. Rogério, eu vou desligar seu microfone aqui, mas se você quiser falar, é só ligar de novo, tá? Beleza, então vamos continuar aqui, turma. Então, ó, vamos por partes. Eu fico sempre trabalhando por partes com vocês, porque são vários conceitos. Antecipada e cautelar podem ser antecedentes. Evidente nunca pode ser antecedente. Antecedente é o quê? Uma petição inicial bem simples, só para buscar a urgência. Naquele caso lá, ó, da UTI, a defensoria entra com processo só para buscar a internação na UTI. Depois ela vai buscar outros procedimentos. Por exemplo, um exemplo que eu dei no início da aula. O plano de saúde negou o tratamento da pessoa agora na Covid. O que ela faz? Ela entra com um procedimento antecedente já para poder ter o tratamento. Depois ela vai entrar com outro pedido, ratificar. Opa. Tá dando para ouvir aí, galera? É o meu que tá fechado não, né? Ah, beleza. Eu tô até com o microfone aqui do Lombardi, viu? Comprei aqui para ficar mais fácil. Então, galera, vamos lá. É um processo exclusivamente para pleitear, para buscar a tutela de urgência. Depois você vai trazer os outros elementos. Mas você já inicia o processo pleiteando a urgência. Vamos para o quadro aqui, ó. Eu vou criar um mapa mental para explicar isso aqui para vocês. Procedimento. Isso aqui vai ser importante para vocês entenderem a estabilização dos efeitos. Aqui, ó. Procedimento. Procedimento da tutela antecipada antecedente. Lembrando que tanto a urgência, tanto a cautelar quanto a antecipada podem ser antecedentes, só que os procedimentos são diferentes. Então vamos para a primeira aqui, ó. Tutela antecipada antecedente. Quais são os requisitos, quais são os procedimentos dela? Eu vou sistematizar para vocês aqui, ó. Então vamos lá. Petição inicial. Então você entrou com a petição inicial pleiteando a internação. O juiz concedeu essa internação. Então iniciou o processo pleiteando a internação. O juiz concedeu essa internação. O que o Código trabalha aqui, ó? A partir da intimação. Então, o juiz, ao conceder,
ele vai intimar, vai fazer a intimação para quê? Para que no prazo de 15 dias, o autor emende a inicial. 15 dias para emendar a inicial. Dias para a emenda da inicial. Por quê, galera? Essa petição inicial só vai veicular o pedido de tutela antecipada. Ela não vai veicular mais nada. Se o juiz conceder, você tem 15 dias para fazer a emenda da inicial. Fez a emenda da inicial. E aqui, ó, essa discussão, vou até abrir para vocês aqui, ó. Feita a emenda, tem 15 dias para fazer a emenda da inicial. Sob pena de quê? Sob pena de o processo ser extinto e ser revogada essa cautelar concedida aqui, ó. A tutela concedida. Então, tem que fazer a emenda. Por quê? Se não fizer a emenda, o processo será extinto, sem resolução de mérito. Aqui, ó. Se não fizer a emenda, sob pena, tem que fazer a emenda sob pena de extinção do processo. Sob pena de extinção e revogação sob pena de extinção e revogação da tutela antecipada. Beleza. E o réu? O que o réu tem que fazer aqui, ó? O réu, o código trabalha, vou até abrir o código aqui para vocês, ó, para a gente trabalhar isso. Depois eu volto para essa sistemática aqui, ó. Vamos para o artigo 304. Abra o código de vocês aí, quem tiver com código fácil. 304 do CPC. Quem tiver o código aí e tiver com o microfone fácil, quiser ler também, pode ler. Lê para a gente aí alguém, por favor. Artigo 304 do CPC. Lê aí para a gente aí. Cadê a Manu? Lê aí, Manu. Não, professor, eu tô com vergonha. Não, tem vergonha não, nós estamos em sala. Tá bom. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Lê o parágrafo, por favor, Manu. Parágrafo 1º. No caso previsto no caput, o processo será extinto. Segundo. Eita, peraí, deixa eu tirar o trem. Calma aí. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Parágrafo 3º. A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2º, prevendo o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Parágrafo 5º. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no parágrafo 2º deste artigo, extingue-se após 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do parágrafo 1º. E parágrafo 6º, a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do parágrafo 2º deste artigo. Beleza, obrigado, Manu. Vamos voltar aqui para o nosso quadro aqui, ó, galera.
Ó, então beleza. Concedida a tutela, 15 dias para emenda. Emendar para quê? Para você trazer os novos argumentos. Por exemplo, você entrou com um processo só pleiteando a internação. Concedida a internação, você tem que emendar a petição inicial trazendo novos argumentos para o juiz, buscando uma indenização pelo descumprimento do contrato, tem que fazer essa emenda no prazo de 15 dias, sob pena de quê? Sob pena de extinção e revogação da tutela antecipada concedida de forma antecedente. O réu, no caso aqui a Unimed, o que ela tem que fazer? O código fala que aqui, ó, a Unimed tem que recorrer. Ela tem que recorrer para quê? O réu, vou colocar aqui, ó, o réu deverá recorrer. Recorrer para quê, pessoal? Para evitar isso, o código, nós temos um debate na jurisprudência, eu vou explicar para vocês, mas aqui, a primeira observação que o código trabalha. O código diz que o réu deverá recorrer para evitar a estabilização. Isso aqui que é o que cai em prova. Ó. Estabilização da tutela antecipada. O réu deverá recorrer para evitar a estabilização da tutela antecipada concedida antecedente. Que recurso é esse, turma? Essa decisão aqui, ó, que concede, é uma decisão interlocutória. Então, nos termos do artigo 1015 do CPC, o agravo do instrumento. O recurso é o agravo do instrumento. Artigo 1015 do CPC. Nós estudamos no semestre passado. Para evitar a estabilização dos efeitos. O que é estabilização? Estabilização é a impossibilidade de você rever mais aquela decisão. Se a parte não recorrer, estabiliza. Estabiliza. Aí ele não pode mais discutir essa decisão. Só no final do processo que ele poderá apelar se ele não recorrer. Porque ela vai ser estabilizada. A tutela antecipada concedida de forma antecedente, segundo o Código de Processo Civil, tem que ser recorrida, tem que ser atacada via recurso, para evitar a estabilização. Aí nós vamos para a jurisprudência. O que o STJ fala? O STJ fala que não precisa ser recurso. Segundo o STJ, aqui, ó, vou até colocar aqui para vocês, ó. Segundo o STJ, não precisa ser recurso para você atacar. Segundo o STJ, a reação, o STJ entende que qualquer, ó, vou até colocar aqui abreviado, qualquer reação em qualquer procedimento, qualquer reação poderá ser feita a defesa. Qualquer reação poderá evitar a estabilização. Vou dar um exemplo para vocês. Exemplo, aí vou colocar o julgado aqui e dou um exemplo para vocês. Isso aqui foi julgado, ó, nesse RESP. RESP
176096. 176-0966. Qualquer reação. O código fala que tem que ser recurso, mas o STJ diz que qualquer reação você pode evitar a estabilização. Exemplo, você não recorreu, mas contestou. Então, essa contestação ela pode ser instrumento para evitar a estabilização. Contudo, ó, igual a Manu leu para a gente, o que vai impedir, pelo código, pela literalidade da norma, o que impede a estabilização é o recurso, é o agravo de instrumento. Beleza, pessoal? Se não houver a reação, haverá a extinção do processo, por conta da estabilização. O processo se estabiliza. Beleza. Aí vamos colocar aqui a observação. Por exemplo, o réu não recorreu. Se o réu não recorreu, não apresentou qualquer reação, esse processo foi extinto. Ele pode rever essa decisão? Pode. Aqui o código fala. Se o réu não recorreu, não contestou, não se defendeu da tutela antecipada concedida de forma antecedente, ele ainda vai ter um instrumento, que é justamente essa ação aqui, ó. O direito de rever, parágrafo 5º. O direito de rever, de reformar ou invalidar a tutela antecipada prevista no parágrafo 2º, extingue-se após 2 anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo. Se o réu não recorreu, não atacou a decisão, qual que é a consequência? Estabiliza a sentença e o processo vai ser extinto. O réu ainda tem mais um instrumento, que funciona como se fosse uma ação rescisória. No prazo de 2 anos contados da decisão que extinguiu o processo, por conta da estabilização. Ele pode pleitear a reforma, a revisão e a invalidação da tutela antecipada antecedente. Beleza, pessoal, até agora? Tá dando para entender? Isso aqui é muito importante, ó, essa estabilização. Cai direto em concurso isso. Beleza? Por que ela fica estabilizada, Manu? Porque você não pode mais modificar ela. Ela se estabiliza. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu já vi na prática. Seguinte, Manu, ó, você entrou com um processo contra o plano de saúde. Você entrou com um processo contra o plano de saúde, para que o plano de saúde autorize você, cubra, te ressarça o pagamento do exame da Covid-19 aí, da coronavírus. Você entrou com um processo, o juiz te deu essa tutela antecipada de forma antecedente. A Unimed não recorreu. Se a Unimed não recorreu, você conseguiu, porque a tutela antecipada, lembra? Tutela antecipada, ela tem caráter satisfativo. Você já começa a usufruir o bem da vida. Se a Unimed não recorrer, você já está usufruindo. Então, não vai ter mais oportunidade para recorrer. Vai se estabilizar a decisão concedida de forma antecedente. Ela funciona como se ela tivesse transitado em julgado. Ou seja, a Unimed não pode mais atacar isso. Estabilizou os efeitos. O que a Unimed tinha que ter feito? Ou ela contesta, segundo o entendimento da STJ, ou segundo o entendimento da lei, ela recorre com agravo de instrumento para o tribunal. Para quê? Para se defender da estabilização, para se defender dessa modificação da sentença antecipada antecedente. Você entendeu? Se a Unimed nada fizer, qual que é a consequência? Estabiliza. Você começa a usufruir e a Unimed é como se o processo tivesse transitado em julgado. Não transita em julgado porque a lei fala que não transita em julgado. Inclusive, você tem... Mas aí ela perde a oportunidade de atacar essa decisão. Você vai poder atacar através de outra ação, no prazo de 2 anos.
mas você já está usufruindo do direito. Já fez o exame, já recebeu o resultado, porque a tutela antecipada de forma antecedente se estabilizou. Deu para entender, Manu? Entendi. Beleza. Ela estabiliza. Por exemplo, vou dar outro exemplo mais claro ainda para vocês. Vocês entraram com um pedido alegando preterição no concurso público. Como já era evidente esse pedido, já era claro que vocês tiveram sido preteridos, foram preteridos, nós, naquele concurso público, PRF, Polícia Federal, o juiz te deu a tutela antecipada de forma antecedente. A União Federal tinha que agravar, ou então contestar segundo o STJ, impugnar. Se a União nada fizer, meu amigo, ficar inerte, estabiliza. O processo vai ser extinto e você vai ser nomeada. Porque a sentença, a decisão inicial, estabilizou. Beleza, pessoal? Então, para a gente terminar, vamos trabalhar mais um pouco aqui, ó. Agora a gente já viu, então, o procedimento. A estabilização é isso, ó. Está previsto aqui, ó. Vamos dar uma lida no código aqui, só para a gente, superficialmente. O procedimento, então, da tutela antecipada requerida antecedente, 303 a 304 do CPC. Lembrando que a tutela cautelar também pode ser antecedente, só que o procedimento é diferente. Eu vou trabalhar com vocês agora o procedimento da tutela antecipada cautelar antecedente. Procedimento da tutela antecipada antecedente, agora vamos para cautelar. Vamos para cautelar agora. Procedimento. Deixa eu ver aqui. Beleza, desligou. Vamos lá. Aqui, ó, procedimento para exterminar. Procedimento. Desligou não o microfone? Desligou. Vamos lá, procedimento. Da tutela cautelar antecedente. Primeiro ponto aqui, ó, que é o que cai em prova. Primeiro ponto é que nessa tutela antecipada antecedente, galera, não há estabilização. Primeira característica do procedimento é esse. Não há estabilização, essa sistemática de estabilização aqui, ó. OBS. Não há estabilização dessa tutela cautelar antecedente. Aí nós já vamos para essa primeira colocação, para esse primeiro debate aqui. Tá? Só há estabilização, então, aonde? Só há estabilização na tutela antecipada, na tutela satisfativa antecedente. Na tutela cautelar, protetiva, a tutela segurança, não há estabilização. Ela
ela não se estabiliza. Não tem essa preocupação em estabilização. Não precisa de recurso. Nessa aqui não há estabilização. Então vamos para o procedimento dela. Qual que é a diferença entre o procedimento? Então vamos colocar aqui, ó. Procedimento. Petição inicial, pleiteando, tutela cautelar, antecedente, urgência, proteção, questão do arresto aqui, ó. Exemplo, arresto. O arresto é só proteção. Você entrou com a cautelar antecedente, pleiteando o arresto de um futuro processo. Se o juiz concedendo aqui, ó, se o juiz efetivar a medida, o juiz concede, se o juiz conceder, na tutela antecipada, qual que era a consequência? Na tutela antecipada antecedente, 15 dias para emendar a petição inicial. Aqui não. Aqui, se o juiz conceder, da efetivação da medida ao prazo. O prazo lá é da intimação da concessão. Aqui não, ó. 15 dias daqui da efetivação da medida. Lá no CPC isso. Da efetivação da medida, por exemplo, da efetivação do arresto, o que a parte tem que fazer? A parte vai ter 30 dias para emendar a petição inicial. O prazo muda, ó. Lá era 15 na tutela antecipada. Aqui são quantos dias? 30 dias para emenda da inicial. Dias para a emenda da inicial. Contados do quê, pessoal? Contados da efetivação da medida. Aqui, ó. O prazo é iniciado a partir do termo inicial é esse aqui, ó. Da efetivação da medida. Efetivado o arresto, efetivada a penhora, efetivado essa medida cautelar que você está pleiteando, no caso lá da Samarco, problema da Vale lá em Mariana, o Ministério Público pode pleitear o bloqueio dos bens. Na ação de improbidade administrativa, o Ministério Público pede o bloqueio dos bens. Se ele entrou com a cautelar de forma antecedente, o que tem que fazer? Da efetivação da medida, efetivou o bloqueio, ele tem 30 dias para emendar a inicial e trazer os novos argumentos. E trazer, falar, ó, estou pleiteando porque houve dano ao meio ambiente, houve corrupção passiva, houve crimes contra a administração pública. Então, para assegurar, para proteger o processo, eu estou entrando com essa cautelar antecedente. Da efetivação da medida, começa o termo inicial para a emenda da emenda. Lá na tutela antecipada era da intimação da concessão, aqui não. Aqui é da efetivação da medida. É a principal diferença. E aqui não há estabilização, aquela regra da estabilização. Então, fez a emenda da inicial, o que acontece? O processo vai seguir normalmente o rito dele, até a sentença final.
Até a sentença. Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Algum questionamento? Vocês estão muito calados aí, viu? Tá dando para entender isso aqui? Eu vou mandar para vocês umas questões. Tem um material também aqui, ó. Eu criei um material para vocês com muita teoria, com gráficos, com quadros aqui. Eu estou mandando para vocês hoje também. Para a gente terminar a aula de hoje, nós vamos só trabalhar aqui mais um ponto, que é justamente aqui, galera, os requisitos. Nós trabalhamos as diferenças e agora vamos trabalhar o que é idêntico, as características das tutelas de urgência que são iguais. O procedimento é diferente. Agora os requisitos são iguais. Vamos trabalhar os requisitos. E a gente encerra a aula. Vamos lá para os requisitos aqui, ó. Requisitos das tutelas provisórias. Requisitos das tutelas, requisitos das TPs. Beleza. Vamos aqui, ó. TP de urgência. A grande inovação do código está aqui, ó. Igual eu trabalhei com vocês no início da aula. A grande inovação está justamente aqui, galera, nesse ponto. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, ele unificou os requisitos. Ele fez uma unificação desses requisitos. Os requisitos estão aonde? Tanto para a tutela de urgência antecipada, satisfativa, como para a tutela não satisfativa aqui, ó, cautelar. Os requisitos são os mesmos. Onde que estão os requisitos? O CPC, vou até colocar aqui, ó. CPC de 2015 unificou os requisitos. Unificou os requisitos. Aonde? No artigo 300. Os requisitos das duas não são iguais, porque essa é satisfativa e essa é não satisfativa. Essa é satisfativa e a outra é não satisfativa. O código unificou esses dois requisitos. E uma das consequências dessa unificação vai ser justamente, pessoal, essas características aqui, ó. Por conta dessa unificação, o que o código diz? O código criou a fungibilidade aqui, ó. Por conta dessa unificação, o código criou uma fungibilidade. Por conta do... Estava criando um mapa mental para vocês aqui, ó. Esqueci de abrir. Por conta dessa unificação no artigo 300 do CPC, há uma fungibilidade. O que significa isso, pessoal? Se a parte fizer um pedido cautelar e o juiz
o juiz entender que é antecipado, ele recebe a petição inicial como tutela antecipada antecedente. Ele recebe como tutela antecipada. Também há uma fungibilidade, que o pessoal chama uma fungibilidade aqui, ó, de mão dupla. Daniel Assunção que trabalha isso. Essa fungibilidade ela é de mão dupla. Por quê? Justamente por conta disso. Daniel Assunção aqui, a fungibilidade de mão dupla. Já caiu em prova. Concurso para juiz, perguntando, segunda fase. O que significa fungibilidade de mão dupla? Se a parte requerer, na inicial de forma antecedente, alegando ser cautelar o que era antecipada, o juiz recebe como antecipada. Se a parte requerer, pelo contrário, na inicial, uma tutela antecipada e o juiz vê que é cautelar, ele recebe como cautelar. É uma fungibilidade, porque são os mesmos requisitos. Então, é só uma análise dessa questão da satisfação ou não do direito. Isso está onde aqui, ó? Essa fungibilidade. Artigo 305, parágrafo único do CPC. Artigo 305, parágrafo único. Fungibilidade. Porque houve, justamente por conta dessa unificação dos requisitos. E quais são os requisitos? Vamos colocar aqui, ó. Quais são os requisitos? Trabalhando esses requisitos aqui, a gente encerra a aula. Vamos só ler o artigo aqui, ó, pessoal. Artigo 300, para a gente terminar. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado ou risco ao resultado útil do processo. Então, os requisitos são esses dois: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vamos trabalhar isso aqui, ó. Requisitos. É o famoso aqui, ó, probabilidade do direito Segundo requisito, perigo de quê, pessoal? Perigo de risco ou de dano ao resultado útil do processo. Perigo. Fumus boni iuris e o perigo imora. Fumaça do bom direito, fumus boni iuris e o perigo. Perigo de quê, pessoal? Perigo de dano ou risco. Perigo de dano ou risco ao quê? Resultado do processo. Ao resultado útil do processo. Isso aqui é justamente o fumus boni iuris e o perigo imora. Probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao quê? Ao resultado. Aqui tá justamente, ó, a urgência. A urgência está aqui dentro. Houve uma unificação dos requisitos. Probabilidade do direito
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Beleza, pessoal? E para a gente terminar a aula de vez, vamos só trabalhar o requisito, que é só a diferença da tutela de evidência. Requisito da tutela de evidência aqui, ó. Requisito da tutela provisória de evidência. Primeira característica dessa tutela, como a gente já trabalhou, não há urgência. Como não há urgência, e a urgência está naquele perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, qual que é o requisito? Só há um requisito. Qual que é? A probabilidade do direito. Então, o único requisito dela vai ser justamente a probabilidade do direito. Requisito. Probabilidade desse direito. E essa probabilidade do direito, ela tem que ser o quê, pessoal? Alta, evidente, alta probabilidade, evidência desse direito. Alta probabilidade, a evidência do direito. Justamente por conta disso que o novo Código de Processo Civil criou essa tutela provisória. Porque o direito ele é cristalino, o direito ele é evidente, não tem urgência, ele não está buscando urgência de nada. Você está demonstrando que você tem o direito líquido e certo. Seu direito ele já é evidente, ele é cristalino. Por conta disso, você já pode pleitear uma tutela provisória, por conta da alta probabilidade do direito. Beleza, pessoal? Então, o que a gente tinha que trabalhar aqui nessa primeira aula era justamente isso. A gente já viu aqui já. Próxima aula a gente continua, termina as tutelas provisórias e já começa os procedimentos especiais em espécie. Vamos iniciar com a ação monitória. Beleza? Alguma dúvida? Uma pergunta? Pode abrir o microfone aí e perguntar, galera. Então, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Vamos ficar por aqui, pessoal. Ah, o Davi está com a pergunta aqui, ó. Pode falar, Davi. Beleza, boa pergunta, Davi. Boa pergunta mesmo, viu? Vamos trabalhar essa questão agora, da liminar. Pedido liminar aqui, ó, para a gente encerrar a aula. Importantíssima essa pergunta do Davi, tá? Não saia antes da gente trabalhar isso, não. Vou trabalhar aqui a liminar. Pedido liminar aqui, ó, galera. Pedido liminar, ele tem duas consequências, esse mecanismo, ele tem duas
características, 2 significados. Vou até colocar isso aqui para vocês. O pedido liminar tem 2 significados. Vou colocar aqui característica. Tem 2 características principais. Tem 2 características principais. Quais são? Primeira, aqui ó, galera. Primeira característica do pedido liminar, que é geralmente veiculada aí. É uma medida concedida, aqui ó, medida concedida antes de ouvir o réu. É o que a doutrina, é o que em latim é colocado, ó, inaudita altera pars. É justamente isso. Antes de ouvir a parte contrária, aqui, ó. Inaudita altera pars. Primeira característica é essa. É a concedida antes de ouvir o réu, antes da oitiva do réu. Aquele exemplo que eu dei para vocês da Manu lá, da Unimed. Então, o juiz concedeu aqui antes de ouvir a Unimed. Ele pode condicionar a só decidir depois, por conta do princípio da não surpresa, da primazia da resolução do mérito. O juiz pode, mas ele pode também conceder de forma inaudita altera pars, antes de ouvir o réu. E aqui, ó, a gente já vem a segunda característica. Ó. Esse pedido de liminar, ele está presente, é mecanismo. É por isso que a gente estuda ele aqui, ó, novamente, antes dos procedimentos especiais. Por quê? Tem alguns mecanismos previstos em alguns procedimentos especiais. É mecanismo previsto em alguns procedimentos especiais. Beleza. Então, vamos só para aqui, ó. Para a gente concluir aqui, ó, para vocês entenderem. Como é que é interessante isso, ó. Se o pedido liminar... Essa observação está no livro do professor Daniel Assunção também. Se o pedido liminar for igual à decisão final, então o pedido que você está pedindo, o pedido pleiteado no início do processo é igual à decisão final. Que tutela é essa? Tutela antecipada, satisfativa. Então, o pedido inicial, inaudita altera pars, lá no início do processo,
vai ser o mesmo que você está buscando no final. Por quê? A tutela antecipada é satisfativa. Se o pedido for igual à decisão final, pedido liminar, tutela antecipada. Se o pedido liminar for diferente, à decisão final, ao pedido final do processo, essa tutela ela vai ser o quê? Ela vai ser cautelar. Beleza, pessoal? Porque aqui a tutela cautelar ela não é satisfativa. Deu para entender, Davi? Pedido liminar é um pedido no início do processo, para que seja concedido sem ouvir o réu. Se o pedido liminar for igual o que for buscado lá no final do processo, tutela antecipada. Se o pedido liminar no início for diferente do que você está pleiteando lá no final, você quer só uma proteção, tutela cautelar. Beleza, pessoal? Então, o que a gente tinha que trabalhar aqui era isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Ah, pessoal, antes da gente terminar aqui, ó, eu queria só pedir para vocês a gente fazer aqui, se esse formato de aula tá ok para vocês. Qualquer mudança, qualquer sugestão de vocês, vocês podem me falar que a gente faz uma readequação. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque agora nós temos que fazer aquele acordo pedagógico. A instituição adotou aquelas metodologias ativas, mas eu não acho interessante a gente mudar essa sistemática para colocar vocês para apresentarem. Por quê? Porque nós temos muita matéria. Então, meu foco aqui com vocês é justamente trabalhar esses conceitos, trabalhar essas definições, trabalhar esses posicionamentos jurisprudenciais e não tem espaço para a gente modificar essa sistemática, senão vocês ficam sem conteúdo, tá? Mas o cliente principal da aula são vocês. Beleza, pessoal? Qualquer sugestão, qualquer pedido, é só vocês falarem que a gente muda a sistemática. Beleza? Então, muito obrigado, pessoal. Até a nossa próxima aula. A próxima aula a gente já começa a trabalhar, então, ação monitória. Um abraço, fique com Deus, bom final de semana aí, tudo de bom, tá? Até a próxima aula. Eu vou gravar essa aula, vai ficar gravada e eu vou disponibilizar para vocês lá no Classroom. Então, quem quiser assistir de novo, quiser reacompanhar, e além disso eu vou encaminhar os mapas mentais aqui, a lousa, e o material que eu fiz por escrito para vocês, tá? Beleza? Um abraço, fique com Deus, até mais.